Até agora, assumimos que a aplicação móvel devia estar sempre conectada ao servidor web para poder funcionar, acessando os serviços REST e, através desses, o banco de dados que está no servidor. Porém, GeneXus nos permite criar aplicações móveis que possam trabalhar de forma parcialmente conectada ou mesmo totalmente desconectada do servidor web. Na sequência, estudaremos cada caso. Vamos repassar os conceitos das aplicações conectadas. Chamamos aplicações conectadas, online, aquelas que necessitam estar sempre conectadas na internet para poder recuperar os dados e trabalhar com eles. Se o dispositivo estiver desconectado, só poderá visualizar os dados que já estiverem em cache, mas não poderá navegar em novas telas nem atualizar nenhuma informação. A aplicação, uma vez compilada e instalada no dispositivo, necessita acessar a camada de serviços do servidor web para poder executar os data providers, que devolvem os dados, e os business components, que realizam as operações de CRUD sobre o banco de dados. Sem conexão, não é possível acessar os dados, porque não existe um banco de dados local, porque todos os dados estão no servidor. O que acontece se fazemos TAP para ver informações do banco de dados em uma aplicação online? Ao fazer TAP no dispositivo, por exemplo, no ícone das Sessions, é feita uma chamada do List to Work With de Sessions. O código correspondente é executado no dispositivo. Em sua lógica interna, esse Work With chama o servidor para que este lhe devolva os dados a serem carregados na parte fixa do Work With, através de um serviço REST. E, em seguida, solicita ao servidor que execute outro serviço REST para devolver os dados do grid. Com os dados guardados nos dois responses, monta-se a tela, de um lado a parte fixa e do outro o grid. Nessa arquitetura de uma aplicação online, os serviços REST, os data providers que acessam as informações e o banco de dados estão no servidor. Dessa forma, só é possível acessar os mesmos quando houver uma conexão. Vejamos agora o caso de aplicações parcialmente conectadas. Pode ser necessário que uma parte da aplicação continue executando mesmo quando não houver conexão com a internet, enquanto que outra parte da mesma aplicação obrigatoriamente deve estar conectada para poder funcionar. Em alguns casos específicos, pode ser que não nos interesse de maneira alguma que ocorra a sincronização. Seria o caso de uma aplicação em que desejamos ficar totalmente independente dos dados do servidor. Tudo seria manipulado no dispositivo, já que a aplicação do dispositivo perderá qualquer contato com o servidor. Outro caso particular é quando queremos que o dispositivo possa receber as alterações efetuadas no banco de dados do servidor, mas nunca enviar suas próprias alterações, que estão armazenadas no seu banco de dados local. Estas aplicações, que podem trabalhar sem estar conectadas, são chamadas de aplicações offline. Vamos começar analisando o caso das aplicações desconectadas, em que todos os dados manipulados pela aplicação móvel estejam acessíveis mesmo quando não existir conexão. No final, abordaremos o caso misto, em que uma parte dos dados devem ser manipulados exclusivamente no servidor. Neste caso, toda a estrutura do banco de dados centralizada no servidor, que é manipulada pela aplicação móvel, é replicada também no dispositivo. Ou seja, será criado um banco de dados local, SQLite, com essas mesmas tabelas. Vale observar que não é obrigatório que todas as informações do banco de dados do servidor sejam replicadas para o banco de dados local. É possível sincronizar somente um subconjunto de dados, ou seja, nem todos os dados que estão no servidor precisam ser enviados para o banco de dados do dispositivo. É possível definir alguns filtros e fazer com que somente algumas informações que estão no banco de dados do servidor passem a ficar armazenadas no dispositivo. Nas aplicações offline, além de ter um banco de dados local, são necessários todos aqueles programas, data providers e business components, utilizados para obter a informação do banco de dados central, os quais deverão ser reprogramados nas linguagens das plataformas de Smart Devices, de forma que acessem o banco de dados local. Dessa forma, mesmo que haja ou não conexão, a aplicação sempre trabalhará conectada no banco de dados local. A aplicação do dispositivo não acessará o servidor, mas irá sincronizar os dados de ambos os bancos. Toda a camada de serviços que se encontrava no servidor web, que continha os data providers para recuperar os dados e os business components para atualizá-los nas tabelas, agora estarão no dispositivo. Internamente, estarão implementados na linguagem da plataforma, acessando o banco de dados local
e compilados no binário. Dessa maneira, todas as operações de CRUD serão sempre executadas no banco de dados local e nunca no banco de dados do servidor. O único contato da aplicação com o servidor será na sincronização. Quando existir uma conexão com a internet, haverá uma sincronização dos bancos de dados, ou seja, enviar e receber as alterações efetuadas no dispositivo. A sincronização sempre será iniciada no dispositivo, já que o servidor não consegue identificar que o dispositivo obteve uma conexão. A informação armazenada localmente pode sincronizar-se com os dados que se encontram no servidor, se isso for o desejado. Lembre-se que também é possível nunca sincronizar ou sincronizar por partes. O processo de enviar dados modificados no dispositivo para o servidor é chamado de send. Por outro lado, os dados alterados no servidor também são enviados para o dispositivo para serem atualizados, a cada certo tempo ou em partes. O processo de enviar os dados alterados no servidor para o dispositivo é chamado de receive. Tanto o dispositivo como o servidor se comunicam através de serviços REST para fazer a sincronização. Tanto o send como o receive se implementam com lógica do lado do server e com lógica do lado do cliente. A ideia será que o cliente deva realizar a menor quantidade de processamento possível, devido a que sua potência é muito inferior à que podemos ter no server. Quando o dispositivo inicia o send, que pode ser iniciado no momento em que a conexão for recuperada, de forma manual, através do método synchronization.send, ou nunca, deve ter montado uma lista ordenada das operações de insert, update e delete, que foram realizadas desde a última sincronização, ou seja, aquelas operações que estão pendentes. Essa lista é enviada para ser processada do lado do servidor. O servidor percorre essa lista, devidamente ordenada, e executa cada operação correspondente no banco de dados centralizado, devolvendo o resultado do processo para o aplicativo. Devemos lembrar que, havendo ou não conexão, o dispositivo sempre trabalhará com o banco de dados local. O servidor será acessado somente para a sincronização. Todas as modificações realizadas no banco de dados local são guardadas como eventos de sincronização, numa tabela chamada GXPending Events. Essa tabela armazena ordenadamente todas as operações realizadas com Business Components. É armazenado o nome do Business Component que realizou a operação, o JSON do Business Component com os dados do evento, o tipo de operação realizada, inserção, exclusão ou alteração e o estado da mesma. Cada vez que o dispositivo executa um Business Component, é armazenado um evento com estado pendente de sincronização. Quando é iniciado um send, o cliente carrega a lista de todos os eventos com estado pending no SDT e o envia para o server. No server, o procedimento GXOffline Event Replicator se encarrega de ler o SDT e executar as tarefas de CRUD, respeitando a ordem das operações que vieram no JSON do SDT. O procedimento GXOffline Event Replicator pode chamar outros procedimentos auxiliares para tratar os erros de sincronização. Quando o dispositivo precisa receber os dados modificados pelo servidor, inicia o processo de receive. O comportamento da sincronização é configurado através das propriedades do objeto Offline Database, em particular na propriedade Data Receive Criteria, que determina quando será feita a sincronização para receber os dados. O resultado da sincronização, ou seja, os dados que ficam no dispositivo, é independente da configuração escolhida, já que a mesma determina como e não quais dados são sincronizados. Isso é determinado de acordo com os filtros definidos no objeto Offline Database. A sincronização, que permite ao dispositivo receber dados do servidor, pode ser feita com um refinamento, por tabela ou por linha. Quando o refinamento é por tabela, by table, são trazidos para o dispositivo todos os dados das tabelas que foram modificadas desde a última sincronização. Quando é por linha, by row, são trazidos para o dispositivo somente os registros que foram alterados em cada tabela, desde a última sincronização. A sincronização by table é útil em cenários onde a quantidade de registros é pequena, ou é alterada com muita frequência, já que neste último caso é necessário levar quase tudo em cada sincronização. A vantagem em relação à sincronização by row é que o processamento necessário do lado do servidor é muito menor.
Para determinar quais tabelas foram modificadas e, portanto, devem ser enviadas para o dispositivo, é utilizado um hash que identifica o grupo de dados de cada tabela. Quando o aplicativo pede para sincronizar, envia os hashes de cada tabela para o servidor, os quais foram enviados pelo servidor na sincronização anterior. Para cada tabela, o servidor calcula um novo hash com os dados atuais, depois de aplicar os filtros definidos nesse dispositivo, e só envia dados da tabela quando o novo hash é diferente do anterior. Ou seja, somente são enviados registros de tabelas que sofreram modificações. Se a tabela não teve alterações desde a última sincronização, então, para essa tabela, não é feito nada. As mensagens são enviadas no formato JSON. Na primeira sincronização, não existem registros no banco de dados local, por isso que são levados todos os dados de todas as tabelas. Isso não significa enviar todos os dados que estão no server, porque os dados podem ser filtrados no objeto offline database, como dissemos anteriormente. Além de armazenar os dados nas tabelas, são guardados os hashes de cada tabela. Nas sincronizações seguintes, o dispositivo envia os hashes recebidos anteriormente e o server envia somente os dados das tabelas que sofreram alteração. Quando são recebidos pelo dispositivo, todo o conteúdo dessas tabelas é excluído e substituído pelo conteúdo recebido. A sincronização by row leva para o dispositivo somente aqueles registros que foram alterados desde a última sincronização, sendo que primeiro se determina se a tabela foi alterada ou não. A forma de determinar quais tabelas foram modificadas é exatamente a mesma utilizada na sincronização by table. Depois de identificar se uma tabela foi modificada, para saber quais foram os registros modificados, é calculado o hash de cada registro e comparado com o hash correspondente que foi armazenado previamente. Depois, são enviados para o dispositivo seu novo hash igual à sincronização by table, se a tabela foi modificada, e 3 listas, uma para os registros novos, outra para os modificados e outra para os eliminados. Quando o dispositivo recebe o JSON, é guardado o hash de cada tabela e suas listas são executadas na ordem definida. Para os registros novos, é feito um insert no banco de dados, e se der erro de chave duplicada, é feito um update no registro que já existe. Para os registros modificados, é feito um update, e se o registro não existir, é feito o insert dos mesmos. E para os registros eliminados, é feito um delete. Um problema que a sincronização resolve de maneira automática é o conflito de numeração de chaves autonumeradas. Por autonumeradas, entende-se tanto as chaves que são autonumber, como as chaves que são numeradas através de uma procedure ou alguma regra na transação. Tomemos como exemplo o caso do event day, em que temos a transação de country e a transação de speaker, sendo que em ambas as chaves primárias são autonumeradas. Além disso, o atributo country ID é chave estrangeira da transação speaker. Suponhamos que a aplicação está instalada em 2 dispositivos diferentes e ambos estão trabalhando de forma offline, sem conexão. No device 1 são inseridos os países Uruguai com o ID 1 e Brasil com o ID 2. Já no device 2 foram inseridos os países Argentina com o ID 1 e Paraguai com o ID 2. Todos os dados ficarão guardados no banco de dados local de cada dispositivo. Assim que uma conexão é obtida, um dos dispositivos faz a sincronização com o server, enviando todas as operações que foram realizadas através de um Business Component no banco de dados local. Quando o segundo dispositivo tenta sincronizar, acontece um conflito, porque a chave do país está repetida comparando com o que está armazenado no servidor. Como são usadas chaves autonumeradas, GeneXus resolve esse conflito no mesmo servidor, e depois devolve esta informação para o dispositivo, a fim de que essas alterações também sejam feitas localmente e assim fiquem consistentes com os dados do servidor. Vejamos como isso é feito. É gerada uma nova chave para os países repetidos, e atualizando os dados da tabela do servidor com esse novo ID. Depois, atualiza-se a tabela de oradores para que as chaves estrangeiras fiquem corretas. Por último, atualiza os dados no dispositivo. Para poder aplicar as alterações de chave no mesmo, o servidor inclui, na resposta que envia para o dispositivo, a correspondência entre os valores enviados pelo dispositivo e os valores que ficaram armazenados no banco de dados do servidor. Com esta informação, o dispositivo atualiza as chaves nas tabelas locais de forma que fiquem equivalentes ao servidor. Os únicos conflitos de sincronização que são resolvidos de forma automática
são os de chaves auto-numeradas. Em qualquer outro tipo de conflito, os dados do dispositivo são substituídos pelos dados do servidor. Uma forma de minimizar os casos em que ocorre conflito de chave é utilizando um identificador único. Um GUID, Global Unique Identifier, é um identificador único gerado de forma aleatória. Ainda que não seja possível garantir totalmente que seja único, a probabilidade de que um número seja gerado duas vezes é extremamente baixa. No GNexus, dispomos do tipo de dados GUID para definir um identificador. Através da sua propriedade AutoGenerate GUID, podemos determinar que seja gerado automaticamente. Também dispomos de métodos e funções para operar com esse tipo de dados. É recomendável utilizá-lo em casos de execução distribuída, como é o caso de aplicações para Smart Devices, onde cada usuário pode inserir dados do seu dispositivo. Nos casos em que tanto o Receive como o Send foram feitos de forma manual, deve-se usar a Synchronization API para realizá-los. Esta API não se encontra dentro do folder Smart Devices API, mas pode ser invocada de dentro do código. Conta com os métodos Send e Receive para sincronização, Server Status para determinar o estado do server e Reset Offline Database, que retorna o banco de dados local para o seu estado inicial, seja fazendo um Create Database para limpar as tabelas ou carregando um banco com dados pré-definidos. No caso da sincronização manual, por exemplo, pode-se criar um panel for Smart Devices, onde são programados o Send e o Receive, como vemos na imagem.